povo, tudo bem com vocês? Hoje, como eu falei no vídeo passado, eu vim falar sobre o que é o intercâmbio que eu vou fazer, o au pair. Se você ainda não viu o vídeo passado, que eu falei por que eu fiz essa decisão de fazer o au pair, eu vou deixar aqui no card pra você assistir. Mas esse vídeo eu só falei sobre a minha decisão, eu não contei muito sobre o que é o intercâmbio, porque eu achei que fosse melhor eu deixar um vídeo só pra isso, pra poder responder várias coisas sobre o assunto. Algumas pessoas também deixaram comentários no outro vídeo, então eu procurei englobar os assuntos de uma maneira que eu respondesse tudo isso que me perguntaram. E antes de começar a falar pra vocês o que eu quero falar sobre esse intercâmbio, eu queria dizer que tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência, ou seja, a minha experiência com o processo de au pair é com agência. Quando eu quis ser au pair, eu procurei uma agência, eu não fiz por conta própria, então eu não sei dizer pra você como que você faz pra ser au pair sem uma agência. Eu não sinto que eu tenho propriedade pra falar sobre esse assunto, então tudo que eu vou falar aqui é se você quiser ser uma au pair por uma agência, então assiste esse vídeo. Eu também queria dizer que o meu processo de au pair é para ser au pair nos Estados Unidos. Então se você quer ser au pair em outro país, eu também não sei te ajudar, porque realmente eu não sei como que é esse processo, eu não sei quais são as regras, então eu só tô aqui falando sobre o que eu realmente sei, sobre o que eu passei pra tentar ajudar vocês. Então se você quer ser au pair em outro país, ou se você não quer ir pra uma agência, eu aconselho você procurar outras meninas que tenham feito dessa maneira, para que elas possam te ajudar realmente. Bom, agora que eu já falei isso, vamos começar falando. Eu tentei dividir o vídeo pra facilitar, então eu dividi, tô aqui ó, lendo no meu caderninho. O que é o au pair, pré-requisitos e valores, que é uma coisa que me perguntam bastante. Pra começar, eu vou começar falando pra vocês o que é o au pair. Mas que raio é isso, Natália? O au pair é um programa de intercâmbio de estudo e trabalho. Muito mais trabalho, com certeza. Mas é o seguinte, você vai para os Estados Unidos, mora na casa de uma família, a host family, e você cuida das crianças dessa família. Normalmente, assim, geralmente, é uma família americana, mas tem muitas meninas que trabalham para famílias indianas, que moram nos Estados Unidos, famílias brasileiras, mas a família que eu escolhi é americana. Mas eu também não vou falar sobre o meu processo e nem sobre a minha família, porque eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Enfim, você vai para os Estados Unidos para cuidar das crianças dessa família. Você pode trabalhar até 45 horas por semana. E você recebe um salário semanal de $195 e, se eu não me engano, 75 centavos. Morando na casa dessa família, você não precisa pagar aluguel e você também tem direito à comida. Ou seja, esses $195 você vai gastar do jeito que você quiser, porque você não vai ter conta pra pagar, a não ser que você queira fazer academia ou, sei lá, alguma outra coisa que exija um dinheiro todo mês. Mas, assim, alimentação e moradia você já está incluso. O intercâmbio de au pair, ele dura 1 ano e você pode estender para mais 1 ano. Se você ficou numa família e você gostou da família, você pode estender com essa mesma família para o 2º ano. Ou, se você não gostou, você pode trocar de família no seu 2º ano. Enquanto você está sendo au pair, você é obrigado a fazer um curso, você tem que cumprir os créditos, não lembro quantas são as horas, os créditos que você tem que cumprir, mas sem esses créditos você não consegue fazer a extensão do 2º ano, então é bom você fazer. E esse curso, de até $500, se eu não me engano, é a família que paga, é obrigação deles pagar esse curso pra você. E você escolhe o curso que você quer fazer. A maior parte das meninas fazem curso de inglês. Mas se você acha que o seu inglês já é bom e você quer fazer alguma coisa na sua área, que você é formado, que você tá estudando, também é legal. Bom, as agências vendem esse intercâmbio pra gente como se a gente fosse ser irmãs mais velhas das crianças. Mas eu acho que é um programa de intercâmbio que exige muita responsabilidade, porque você vai cuidar de vidas e a criança exige muita atenção. Então, para começar a falar dos pré-requisitos, eu digo que você tem que ter muito amor naquilo que você está fazendo. Não vá se você não gosta de criança. Não vá. Não importa se morar nos Estados Unidos ou em outro país seja o seu sonho, se você não gosta de criança, você vai fazer um trabalho ruim, você vai afetar essa criança, você pode até ser negligente no seu trabalho e essa criança se machucar. Então, eu recomendo que você procure outro intercâmbio que seja mais adequado para você. Outro pré-requisito que as agências pedem é que você tenha de 18 a 26 anos,
Que eu saiba, se você tem 26 anos, você tem até 26 e, sei lá, 7 meses, você não pode entrar nos Estados Unidos com 27. Se você entrou um dia antes de você fazer 27, você ainda tem 26, tudo bem. Mas se você tiver 27, você já não pode mais ser au pair. Então, se você tá perto de completar 26, já tá com 25, já agiliza esse processo, porque é um pouco demorado e às vezes você demora pra ter match, então agiliza. E também não basta só você gostar de criança, você tem que ter experiência com criança. Não é porque você vê uma criança ali na esquina que você acha, meu Deus, já vou ser au pair porque eu gosto de criança e eu vejo criança todo dia na rua, então por que eu não posso cuidar das crianças, não é mesmo? Não, gente, não é muito bem assim. Você tem que ter experiência, você tem que saber o que você tá fazendo. Eu repito aqui de novo, você tem que gostar do que você está fazendo e saber o que você está fazendo. A experiência mínima exigida é 200 horas com crianças comprovadas. Você pode comprovar essas horas se você for babá de alguma criança, se você for monitor de algum buffet infantil, se você trabalhar em escolinha como voluntária. E essa criança não pode ser parte da sua família, você não pode colocar um parente seu, que você cuidou de um parente seu, tem que ser realmente uma pessoa de fora que tenha dado esse trabalho pra você. Não precisa ser registrado na carteira, nem nada do tipo, e o processo é bem simples para você comprovar essa experiência. Você só coloca lá o tempo que você trabalhou, o contato da pessoa, aí depois a pessoa recebe um e-mail, e ela vai confirmar tudo aquilo que você escreveu. No meu caso, eu estou falando sobre a Au Pair Care, que é a minha agência dos Estados Unidos, que eu tô fazendo esse processo. Que o meu processo foi desse jeito. Outras agências, Cultural Care, eu não sei como que faz para comprovar a experiência. Mas a Au Pair Care é desse jeito. E você não precisa ser mulher só para ser au pair, você também pode ser homem. E eu só não sei qual agência que aceita, eu não sei, eu fiz o au pair pela STB, eu não sei se a STB aceita, eu creio que não, mas tem agências que aceitam homens também. E então, se você se interessa, pode procurar. Outro pré-requisito é que você tenha carteira de motorista e, de preferência, que você tenha uma prática no volante, porque muitas vezes você vai dirigir as crianças nos Estados Unidos para os lugares, para a consulta médica, para a escolinha, para passear. Então você tem que ter segurança no volante para conduzir essas crianças. E outra coisa também muito importante é ter um inglês bom. Já vi muita menina na internet falando que quando elas foram, o inglês delas não era muito bom. Mas eu não recomendo, porque eu repito, você vai estar cuidando de vidas. Então, sei lá, vai que a mãe da criança fala que a criança é alérgica a alguma coisa. E você fica assim, quê? E aí você fica quieta porque você não entendeu e você ficou com vergonha de falar que você não entendeu. E aí você vai dar esse alimento que a mulher falou que a criança é alérgica, então você está colocando a criança em risco. Então eu acho que é muita responsabilidade, então se o seu inglês não for muito bom, você estuda bastante para poder melhorar, para você poder fazer esse intercâmbio. Outro pré-requisito para você ser au pair é que você tem que ser solteira, você não pode ser casada e você não pode ter filhos. Agora vamos falar de valores, né, Natália? Quanto que custa para ser au pair? Bom, novamente eu vou falar assim, baseado mais ou menos no que eu paguei, porque é o que eu sei falar. Então, se você é de outro estado, os valores podem mudar. Então, é mais ou menos aproximadamente o que você vai gastar. Bom, no começo de tudo, você precisa ter uma carteira de motorista. Se você não tem carteira de motorista ainda, você tem que correr atrás. É uma coisa bem carinha, não sei onde que vocês moram, mas eu acho que na época que eu tirei minha carta, deve ter pago uns R$ 2.000, não tenho certeza, mas é uma coisa mais aproximada. Depois que você tira a carta, você também tem que ter o passaporte. E eu dei uma conferida aqui no site da Polícia Federal e pelo que eu vi, tá R$ 257 o passaporte. E você tem que ter o passaporte, é muito importante. Na época que eu fechei o meu contrato com a STB, eu paguei US$ 500 e eu conferi agora no site e ainda está US$ 500, depende então de quanto tá o dólar no dia, convertendo para real, então esse valor pode mudar. Mas quando eu paguei R$ 2.000 pelo valor do dólar naquela época. Eu paguei R$ 2.000 no começo de 2016.
Então, quando você paga esse valor para a agência, já está incluso passagem de ida e passagem de volta, desde que você fique 1 ano. Se você voltar antes de 1 ano, a passagem fica por sua conta. Se você desistir e falar, nossa, não aguento mais isso daqui, deixa eu ir embora para minha casa, você vai pagar a passagem. Depois que você preenche o seu application, você fica online, você tem match com a família. Gente, esses termos que eu tô falando tudo, depois em outros vídeos eu vou explicando. Mas quando você escolhe a família, você tem que tirar o visto. E o visto, se eu não me engano, eu paguei uns R$ 500, mais a estadia de ter que ficar em São Paulo, se você não for de São Paulo, ou perto de outra cidade que tem um consulado. Então, sai um pouco carinho, mas dá pra você ir juntando durante o processo, porque o processo é um pouco demorado. Outra coisa que você precisa ter para embarcar nos Estados Unidos neste intercâmbio é a permissão internacional para dirigir. Eu paguei R$ 300, eu não sei quanto que é no estado de vocês, eu sou do estado de São Paulo, então eu não tenho a mínima ideia de quanto que vai ser. Mas no meu estado eu paguei isso na época que eu fiz. E, gente, tirando isso que eu falei pra vocês, a carteira de motorista, se você ainda não tiver, passaporte, se você ainda não tiver, o visto e a PID e a agência, não tem mais nada pra você pagar, a não ser que você queira comprar mala, que você queira comprar coisa pra levar. E então, eu falei mais ou menos pra vocês o quanto que vocês vão gastar. Se vocês entrarem em sites de intercâmbio, vocês vão ver que esse é o intercâmbio mais barato que tem. Eu já fiz outro intercâmbio de trabalho e eu paguei muito mais por isso. Então, eu posso dizer pra vocês que sim, o au pair é muito mais barato. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês. E se eu ainda não respondi, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E eu ainda vou fazer vários vídeos falando sobre isso. Eu acho que o próximo eu vou falar sobre o meu processo, como que foi tudo pra mim. Ou eu também vou falar sobre o que levar na mala. Eu ainda não decidi qual que eu vou colocar aqui no canal primeiro. Mas eu gostaria de ter sugestões que vocês me mandassem aqui nos comentários. E é isso. Um beijo e até o próximo.